Imagine que você está caminhando por um campo aberto no leste europeu. Hoje é apenas grama e vento. Mas, se pudéssemos voltar no tempo, há cerca de 5.000 anos, este mesmo lugar estaria vibrando com o som de milhares de vozes. Estaríamos no centro de uma revolução humana, o surgimento das primeiras megacidades da pré-história. Por quase 1.000 anos, a humanidade prosperou aqui. Aprendemos a cultivar. Construímos casas que se tocavam umas às outras. Criamos famílias enormes. E então, de repente, entre 3.400 e 3.000 a.C., tudo parou. As vozes calaram. As aldeias, algumas com dezenas de milhares de habitantes, foram abandonadas. Em muitos casos, foram queimadas até o chão. Durante muito tempo, olhamos para esse período, conhecido como o declínio neolítico, e nos perguntamos: para onde todos foram? Foi uma guerra? Foi a fome? A resposta, curiosamente, não estava nas pontas de lança ou em muralhas destruídas. Ela estava escondida em um lugar muito mais íntimo e perturbador, dentro dos dentes dos nossos ancestrais. O que encontramos lá reescreve a história da nossa fragilidade e da nossa sobrevivência. Estamos falando do primeiro grande assassino em série da história, a praga. Por décadas, a biologia e a história andaram em caminhos separados sobre esse tema. Acreditava-se que a Yersinia pestis, a bactéria infame que dizimou a Europa na Idade Média, era uma invenção biológica recente, algo que só se tornou um pesadelo nos tempos dos castelos e cavaleiros. Mas a ciência moderna tem uma ferramenta que funciona como uma máquina do tempo: a análise de DNA antigo. Quando os pesquisadores começaram a pulverizar dentes de esqueletos do Neolítico, encontraram algo que não deveria estar lá. O material genético da Yersinia pestis estava presente, milênios antes do previsto. Não era um caso isolado. Cada novo esqueleto analisado trazia a mesma assinatura letal. Isso mudou tudo. Aquele azar cruel, que parecia abater jovens e adultos saudáveis sem motivo aparente, agora tinha nome. A praga já caminhava entre nós muito antes de termos a escrita para registrar seu horror. E o mais impressionante é a sincronia. A presença dessa bactéria nos registros fósseis coincide exata e assustadoramente com o momento em que a população da Eurásia despencou. Para entender como essa tragédia se desenrolou, precisamos olhar para como vivíamos. O sucesso da humanidade foi, ironicamente, a sua armadilha. No Neolítico, no leste europeu, as pessoas começaram a viver em aglomerados populacionais densos, muito diferentes das pequenas tribos nômades de antes. Imagine estruturas gigantescas, bairros inteiros de casas interligadas, abrigando milhares de pessoas. Esses locais eram maravilhas da cooperação humana, mas eram também bombas relógio biológicas. Pense na logística: depósitos gigantes de grãos para alimentar toda essa gente. Onde há grãos, há roedores. E onde há roedores, há pulgas. Embora a bactéria daquela época ainda não tivesse desenvolvido a capacidade completa de usar a pulga como um vetor eficiente, como faria na peste negra medieval, o ambiente era perfeito. Havia contato constante entre humanos, animais domésticos, pragas selvagens e alimentos. A transmissão, ao que tudo indica, era ainda mais pessoal. Estudos sugerem que essa versão ancestral se espalhava pelo contato direto com fluidos ou pelo ar, similar a uma peste pneumônica. Não era a mordida de um inseto que você temia, mas a tosse do seu vizinho, o abraço de um parente doente. Em comunidades onde as casas compartilhavam paredes e o ar circulava pouco, o contágio era quase inevitável. Falar de populações e estatísticas pode nos distanciar da dor real. Então, vamos focar em um exemplo concreto, descoberto na Escandinávia. Arqueólogos encontraram uma sepultura coletiva que conta uma história de partir o coração. Ali jaziam 38 pessoas. Não eram estranhos jogados numa cova comum após uma batalha, eram família. A análise genética confirmou que eles pertenciam a 6 gerações distintas, abrangendo um período de cerca de 120 anos. O que os dentes deles nos contaram? Em 12 desses indivíduos, quase um terço do total, havia traços diretos da infecção pela peste. Isso nos revela um padrão aterrorizante.
A doença não veio uma vez e foi embora. Ela voltou. De novo e de novo. As evidências apontam para 3 ondas distintas. 2 fases moderadas e, em seguida, uma terceira onda devastadora. Imagine o trauma psicológico dessas 6 gerações. Avós vendo netos morrerem subitamente, sem ferimentos, sem explicação. A morte vinha rápido. A falta de marcas nos ossos indica que a doença matava antes que o corpo pudesse sequer reagir fisicamente. Típico de infecções sistêmicas agudas. Na Escandinávia, cerca de 17% dos restos humanos analisados desse período testaram positivo para a bactéria. Para colocar isso em perspectiva, é um número altíssimo, mesmo comparado a pandemias modernas. Já na região que hoje é a Alemanha, os índices ficam entre 1% e 5%. Isso nos mostra que a praga era caprichosa e regionalmente desigual. Alguns lugares foram dizimados, outros tocados apenas de leve. Mas o medo devia ser universal. Agora, adicione a esse caldeirão biológico um outro ingrediente desastroso: o clima. Exatamente nessa época, a Eurásia passava por um resfriamento gradual. As colheitas, que sustentavam esses mega-assentamentos, começaram a falhar. Os esqueletos desse período mostram sinais claros de estresse nutricional. As pessoas já estavam com fome e enfraquecidas antes mesmo de a primeira febre começar. Temos então o cenário perfeito para o fim do mundo como eles o conheciam. Fome, frio, superlotação e uma bactéria invisível. A reação humana a isso foi drástica. Muitos desses grandes assentamentos do leste europeu não foram apenas abandonados, eles foram queimados. E a arqueologia sugere que foram queimados de propósito. Por que alguém queimaria sua própria casa, seu próprio estoque de comida, sua cidade? Medo. Quando uma doença inexplicável começa a matar todos ao seu redor, o próprio lugar parece amaldiçoado. Queimar a aldeia pode ter sido uma tentativa desesperada de purificação, de matar o mal que residia nas paredes, ou simplesmente uma fuga em pânico, onde nada deveria ser deixado para trás. Há rumores antigos, ecos de tradições orais de povos das estepes, que falam sobre anos de aldeias vazias e doenças que viajavam com o vento. Embora não sejam dados científicos, esses relatos casam perfeitamente com o cenário arqueológico de fuga e desolação. As estimativas são sombrias. Acredita-se que até 5 milhões de pessoas possam ter morrido durante esse colapso neolítico. Em um mundo com uma população infinitamente menor que a de hoje, isso foi um apocalipse. A estrutura social quebrou. Quando os grandes centros foram abandonados ou destruídos, as pessoas se dispersaram. O mundo encolheu. Voltamos a viver em pequenos povoados, isolados. Houve uma perda cultural imensa. Técnicas agrícolas complexas, tradições de construção e rituais coletivos desapareceram por séculos. A densidade populacional caiu, o que, ironicamente, ajudou a frear a doença. Com as pessoas mais distantes umas das outras, a corrente de transmissão da peste se quebrou, ou pelo menos desacelerou. Também vemos sinais de violência. Fossas com corpos jogados às pressas, alguns com sinais de trauma, sugerem que o desespero gerou conflito. Quando a comida falta e a doença avança, vizinhos se tornam rivais. A peste pode ter sido o golpe final, mas a violência e a fome prepararam o terreno. Mas aqui está a parte mais importante desta história. Nós ainda estamos aqui. A Yersinia pestis daquela época era uma assassina formidável, mas a humanidade provou ser mais teimosa. O colapso do Neolítico não foi o fim da nossa jornada, foi uma bifurcação na estrada. Aqueles que sobreviveram resistiram. Eles se adaptaram. Aprenderam a viver em grupos menores, tornaram-se mais móveis. Novas rotas de migração foram abertas por aqueles que fugiam da doença. Ferramentas foram adaptadas para tempos mais difíceis. Novas culturas e línguas emergiram do vácuo deixado pelos antigos impérios agrícolas. O fim daquela era abrir o espaço para o surgimento da Idade do Bronze. A sociedade se reorganizou, absorveu o trauma e continuou. Os dentes encontrados naquelas sepulturas antigas são testemunhas silenciosas. Eles nos contam que as pandemias não são eventos novos, mas companheiras antigas da nossa espécie. Nossos ancestrais enfrentaram a escuridão sem microscópios,
sem antibióticos e sem entender o que os atacava. E ainda assim, encontraram uma maneira de reconstruir o mundo. Essa é a nossa herança. Uma história de perda devastadora, sim, mas acima de tudo, uma história de resiliência inquebrável. Se essa viagem pelo passado revelou algo novo para você, considere acompanhar nossas próximas análises. A história humana está cheia de capítulos esquecidos, esperando para serem lidos. Até a próxima descoberta.